Olá, você! Estamos iniciando mais um programa de coração para coração e você sabe que o objetivo desse programa é trazer esperança e fé para você. Então, estamos aqui para abrir essa nossa conversa com o tema O que Deus nos ensina sobre propósito. Quantas pessoas estão buscando propósito aí, querendo saber qual é o meu propósito? Não encontrei meu propósito, como fazer para encontrar? Hoje, nesse bate-papo, eu tenho certeza que você vai sair daqui inspirada para saber, ou inspirado, né? Porque nós temos aqui homens e mulheres fazendo parte desse programa. Esse programa é para família, então é para o seu crescimento, amadurecimento, sempre trazemos temas relevantes que vão te ajudar a crescer também. E, claro, é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. E nós realmente esperamos que você seja bastante inspirado. Mais uma vez aqui com a Márcia Almeida, minha amiga, que é fundadora da ONG People Who Make a Difference. Você sabe que você pode encontrar a descrição das redes sociais dela aqui na descrição do vídeo. E hoje também, mais uma vez, com a nossa convidada especial, Elaine Barbosa, que está aqui com a gente, que tem um projeto lindo, Mulheres em Deus, é casada, tem 3 filhos, também serva do Senhor, e está aqui para doar o tempo dela, o conhecimento, a experiência dela também, como nós aqui falando sobre propósito. Então, vamos lá, meninas, vamos começar. E, como sempre, eu sempre abro o programa lendo um versículo. E eu escolhi 1 Pedro 2,9, que diz, antes disso, só um minutinho que eu preciso marcar o nosso tempo para eu não perder aqui e não ficar falando aí mais de 2 horas. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não teria outro texto para eu abrir falando quem nós somos, quem Deus diz que nós somos, né? E aí a gente já começa essa conversa falando de propósito, como Deus nos ensina sobre propósito, falando disso, que ele nos chamou para ser essa nação, nós somos essa geração que foi escolhido por ele como um sacerdócio real para levar as boas novas. Por isso que nós estamos aqui com esse programa, levando as boas novas para você. Porque falar de propósito não tem como colocar Deus na conversa, não é? Nós nascemos com um propósito, nós não viemos a esse mundo somente para aumentar mais a população do mundo, não. Cada um de você, eu, a Márcia e a Elaine aqui nesse dia, gravando esse episódio, tem um propósito. E quando eu falei do tema, elas se conectaram já, porque Deus já estava falando sobre esse tema com elas. E assim é em todas as convidadas que nós trazemos aqui. É o alinhamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para abençoar a sua vida. Então, mais uma vez, aqui com a Elaine, que é a nossa convidada, e a gente sempre deixa a convidada iniciar. Então, Elaine, fala um pouquinho de você e o que você entende como propósito, que Deus te ensinou com propósito. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com essas mulheres tão incríveis, né? Doutora Josi, a Márcia, mulheres tão lindas, tão cheias de Deus. É um privilégio poder estar aqui com vocês e falando sobre esse assunto tão especial, né? Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 3 filhos, sou casada e encontrei o meu propósito, que o Senhor me chamou para esse tempo, que é ministrar e conectar mulheres. E como a Josi disse aqui, né, estarmos aqui hoje, eu estar aqui hoje faz parte do propósito de Deus na minha vida. Muitas pessoas, né, trabalhando com famílias, aconselhamentos durante tanto tempo, eu acho que essa é uma pergunta de muitas e muitas pessoas, né? Qual é o meu propósito de vida? Que eu estou fazendo aqui? Será que Deus tem um chamado específico para mim? E aí, falando sobre esse assunto, se eu puder deixar algo que te esclareça nesse programa, eu quero te dizer o seguinte, que existem 2 tipos de propósito. Existe o propósito coletivo e existe um propósito individual. Então, você nunca vai errar
quando você começar por esse propósito coletivo. E qual é esse propósito? Quando o Senhor nos salva, ele já nos deixa um propósito, né? A Bíblia diz que nós estamos aqui como a Josi leu agora, a doutora Josi, né? Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. O Jesus, antes dele voltar para o céu, ele deixou um propósito para todos os discípulos dele, né? Ide por todas as nações, pregue o evangelho, façam discípulos. Outro propósito que Deus deixa para nós. Por que estamos aqui nessa terra? Essa terra não é a nossa terra final, né? Nós não somos cidadãos aqui dessa terra. Existe uma eternidade nos esperando. Existe algo para ser construído aqui. É aqui, na sua vida na terra, que você vai decidir se você vai viver a vida eterna ou a morte eterna. Então, esse tempo de vida que nós temos aqui é algo muito importante e decisivo para a nossa eternidade. Então, quando você recebe Jesus na sua vida, você está definindo que a sua morada celestial será ao lado do Senhor, e isso é maravilhoso, né? Então, nós temos algo a perseguir aqui nessa terra. Esse é o propósito coletivo, né? Então, pensando sobre propósito, o que a Bíblia diz? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca ao Senhor, todo o seu propósito pessoal vai sendo desvendado. E aí eu trago aqui a vida de alguns homens e de mulheres de Deus. Se eu te fizer uma pergunta, você sabe qual é o seu propósito? Ou a pessoa vier te perguntar, às vezes muitas pessoas ficam aflitas, né? Elas falam assim, mas eu não sei qual que é o meu propósito, se eu estou perdendo tempo, se eu estou fazendo certo, se Deus me chamou para isso ou não. Vamos falar aqui sobre Jesus. Qual foi o propósito da vida de Jesus? Jesus foi enviado a essa terra e ele sabia que ele viria para se sacrificar e morrer pelos nossos pecados. E quando Deus enviou Jesus, o propósito dele já estava todo definido. Vamos falar aqui sobre Maria. Maria, qual foi o propósito na vida de Maria? Ser mãe do Filho de Deus. Mas não foi um propósito revelado desde que ela nasceu. Maria não sabia do propósito dela, ela viveu muitas outras coisas até que o propósito dela fosse revelado. Vamos falar aqui sobre o apóstolo Paulo, né? Sou apaixonada por Paulo. Quando a palavra começa a falar sobre Paulo e descrever quem era Paulo, nós vemos que Paulo estava vivendo totalmente o oposto do que era o propósito dele, porque o propósito dele era levar a palavra aos gentios, mas o que ele estava fazendo? Perseguindo os cristãos. Então, Paulo não viveu o propósito dele a vida inteira. Na realidade, ele nem sabia qual era o propósito dele. E o momento em que ele descobriu o propósito dele foi quando ele teve um encontro com Cristo, e aí o propósito dele foi revelado. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito, não entre em crise, né? Cada um de nós vai ter um momento, sabe aquele momento do encontro? Deus vai revelar, assim como ele revelou para Maria, né? O anjo apareceu, algo sobrenatural aconteceu, e ela descobriu que o propósito dela era ser mãe de Jesus. Assim como Paulo estava vivendo o oposto, né? Ele achava, na realidade, ele achava que ele estava vivendo o propósito dele, e aí ele teve aquele encontro com Cristo. Então, isso também vai acontecer na sua vida, né? Não se preocupe demais assim, às vezes a gente vê as pessoas um pouco até desesperadas, né? Mas o meu propósito, elas sofrem. Deus vai revelar o seu propósito na hora certa. E enquanto esse seu propósito não for revelado, ame a Jesus, busque o reino de Deus e as coisas do Senhor em primeiro lugar, e você vai ter esse encontro poderoso, porque não depende de você, depende dele, né? A hora, o momento exato em que esse propósito vai ser revelado, vai acontecer, né? Mas seja um discípulo de Jesus e ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém, muito bom. É ótimo. É isso aí. Desculpa, eu fiquei até assim, voz foi embora. Fiquei emocionada.
Muito Porque é lindo. a pura verdade. Eu só encontrei o meu propósito mesmo depois que eu falei assim, Jesus, eu vou lhe seguir. Aonde tu fores, eu irei. E complementando o que a Elaine falou, que ela colocou muito bem colocado, porque é verdade, tem muitas pessoas que ficam desesperadas, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não dá nada errado. Eu vou trazer, baseado no que a Elaine falou, eu vou trazer para a nossa vida diária, vamos dizer assim. Você, às vezes, você está assim, ai, meu Deus, o que eu vou ser? Eu quero uma profissão, o que eu vou ser? Aí você vai e faz um teste vocacional. Ainda existe isso, gente? Existe, né? Faz um teste vocacional. Aí você descobriu que você tem toda a vocação para ser médico. Então, aí você vai e começa a estudar numa faculdade de medicina. Pode ser que no meio do caminho você veja que você não quer ser médico, você quer ser enfermeiro. Ou então que não é nada disso. O nosso propósito de vida, quando Deus nos criou, porque nós não somos um acidente, cada um de nós foi desenhado por Deus. Está lá no Salmo 139, que ele já nos conhecia, ele nos teceu no ventre das nossas mães. Porque muita gente acha, porque é médico, ou é enfermeiro, ou é advogado, aquele não é o propósito dele. Aquele não é o propósito que Deus desenhou para ele. Mas isso não é verdade, porque na sua profissão, o propósito de vida para você é que dentro da sua profissão você venha servir a Deus para as outras pessoas. Você pode se doar, você pode se dar, você pode fazer o melhor com as outras pessoas. Então, muitas vezes, nós confundimos profissão com propósito, e o seu propósito pode estar dentro da sua profissão. Então, por exemplo, a doutora Josi, ela é psicóloga, ela é coach, e esse é o propósito que hoje Deus tem para ela, porque através da profissão dela, o propósito dela é levar as pessoas a se entenderem e a entenderem que elas são criadas por Deus, seguidas por Deus, e elas podem até conhecer a Jesus através da vida da doutora Josi. Então, o meu propósito de vida que Deus tem para mim, eu posso dizer para vocês que desde pequena, eu considero que seja, eu sempre fui ajudadora. O meu ministério é o de ajudar. Eu era pequena, eu estava no primário, e a professora mandou a gente escrever uma composição com determinado tema. E a minha coleguinha do lado estava triste, porque ela não estava conseguindo ter inspiração. Eu saí da minha cadeira, dei a minha inspiração para ela, ela escreveu a composição dela. Quando eu voltei, eu já não tinha mais o que escrever, porque eu dei para ela. Mas tudo bem, e a partir dali eu vi que o meu viver na Terra é sempre estender a mão para ajudar quem está em necessidade. Tanto que hoje ele me deu um ministério, um trabalho, que eu sou uma ponte entre a necessidade e o necessitado. E eu ligo os dois. Então, esse é o propósito que Deus disse para mim, que é o da minha vida. Então, não pode ser até através da minha profissão. Eu sou formada em administração de empresas, então eu preciso ter uma logística, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso entender, fazer as coisas organizadas. Então, quer dizer, procura entender, procura se ligar, procura, sabe, você pensar e se ligar a Deus e perguntar a Ele: o que tu queres que eu faça? Né? Então, complementando o que a Elaine falou, eu vou dizer para você, Jesus é o melhor caminho, é a verdade e a vida. Fica muito mais fácil. Então, essa é a minha posição em relação ao propósito. Eu dei para você a minha experiência. Tomara que te ajude a seguir o seu caminho. Muito bom. E engraçado, quando a Márcia estava falando, eu lembrei. Antes de ser psicóloga, eu fiz um curso de teologia e fui ordenada ao ministério pastoral.
Mas quando eu estava ali, eu amava fazer qualquer coisa na igreja, porque eu amava servir. E naquele período que eu estava servindo ali, eu não entendia qual era realmente o meu propósito dentro desse chamado ministerial que Deus tinha me dado. Eu lembro que a minha foto de ordenação, eu estava tão feliz, que algumas pessoas falavam, nossa, a tua felicidade é contagiante. Eu sabia que era algo que Deus estava me preparando. Mas isso ali era vamos dizer, parte da jornada. Porque depois, quando eu comecei a aconselhar essas pessoas como pastora, eu entendia que eu precisava de mais preparo. A gente até falou sobre preparo para recomeçar, né? E eu não tinha um preparo na parte da psicologia, porque eu aconselhava, mas eu não entendia o cérebro, eu não entendia as emoções, eu não entendia muitas coisas que me ajudam hoje no aconselhamento, né? Tanto pastoral ou como profissional. E até como coach, porque quando eu fui para a escola de psicologia, eu falei assim, eu vou porque eu preciso ajudar mais pessoas. Mas, na verdade, foi uma pegadinha de Deus para que eu me curasse, para que trabalhasse em mim, e então eu desenvolvesse esse dom que ele tinha me dado, de ouvir, de ajudar as pessoas a serem restauradas na dor emocional dela, né? Então, foi muito interessante, porque quando eu comecei também a trabalhar com coach, tinha uma ordem, vamos dizer assim, 5 passos para desenvolver seu propósito. E, às vezes, eu aplicava nos clientes e não funcionavam. Porque não é assim, não é um passo a passo que você vai encontrar. O Senhor nos prepara e nessa caminhada você vai desenvolvendo habilidades. Como o Steve Jobs, por exemplo. Ele fez um curso de tipografia e ele não entendia por que ele estava fazendo aquele curso. Só lá na frente, quando ele criou o computador, que ele entendeu. A Apple tem o melhor, né, a melhor tipografia do computador e tal. Não sei se ainda é assim, mas na época foi o melhor. Então, ele entendeu que aquele curso que ele fez estava ajudando ele lá na frente. E assim foi comigo, e assim não deixa de ser com vocês. Cada um de nós que vivemos algo na vida, ou foi uma experiência ruim, que vai te ajudar a entrar no propósito, mesmo que não seja aquilo que você ama, mas é algo que você viveu como experiência e você vai poder ajudar alguém. Ou é como uma profissão, como a Márcia aqui falou também, até o veterinário, que ajuda cachorrinhos, crianças, ou animais, quer dizer, os pets, eles vão beneficiar os seres humanos com os pets, né? Então, eles estão tendo vamos dizer, uma profissão muito linda, trabalhosa, porque não é fácil, né, trabalhar com o animal, e que também está cumprindo seu propósito de vida. Ou também vai ser aquela coisa que você ama fazer de cara. Hoje eu amo ajudar pessoas, mas quando eu olhava para mim atrás, que eu via todas aquelas minhas dores, eu dizia assim, não, trabalhar com pessoas, meu Deus, dá muito trabalho, não quero isso para mim. Eu queria fugir do meu propósito. Eu acho que eu fiquei mais ou menos como Paulo, né? Paulo perseguia os cristãos. Eu estava dizendo assim, não, esse grupo aqui que o Senhor me deu para cuidar, eles são muito trabalhosos, e eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade para ajudar essas pessoas. Então, eu acho que eu estou errada nesse propósito. E quantas crises eu tive até que eu entendi que é um propósito, que hoje eu sou apaixonada. Eu estava até conversando com a Elaine que eu deixei 2 instituições que eu estava ajudando, porque tudo que eu faço é ajudar pessoas na área emocional ou espiritual. Então, eu falei assim, não, Deus me deu um momento de dizer assim, eu vou fazer algo completamente diferente, quem sabe trabalhar com animais um pouquinho, para dar um refrigério na minha mente, nas minhas emoções, né? Porque não é fácil trabalhar com pessoas, mas eu amo, eu sou apaixonada, meu marido olha para mim e fala, nossa, como você fica revigorizada quando você sai de uma live ou quando você está numa sessão, porque assim, eu posso estar cansada como seja, alguém está precisando de ajuda, liga para mim, ou eu vou ao atendimento e eu me renovo. Né? O propósito, ele nos renova, o propósito, ele nos coloca numa posição onde ontem eu estava muito mal, a Márcia estava muito mal, e por causa do propósito, a nossa fé foi até maior, e hoje a gente está aqui gravando esse vídeo, não é? Faz parte do propósito. A Elaine teve experiência também na semana passada que ela compartilhou com a gente, que faz parte do propósito, porque o propósito ele traz uma liderança.
né? A gente se lidera dizendo assim, não importa o que aconteça, eu vou cumprir isso aqui, porque eu entendo no meu coração que é o propósito de Deus para a minha vida. É E aí verdade. confirma, é como Deus estivesse batendo, a gente escuta e, peraí, abre a porta, os ouvidos, né, da alma, para ouvir e nos conecta. É verdade. Eu acho, você mencionou e a Elaine mencionou primeiro, e ainda disse que ela é apaixonada pelo apóstolo Paulo. Gente, propósito, vocês que estão nos ouvindo, veja bem, Paulo, ele, para quem conhece e para quem não conhece, dá uma lidinha lá, mas Paulo era um apóstolo e a personalidade dele, ele ia até o final pelo que ele acreditava. Então, como ele cria em Deus, e ele quando ele via o povo falando de Jesus, ele achava que o povo estava indo contra Deus. Então, ele lutava, matava, queria parar. Quando Deus viu, esse menino é o que eu criei, ele é ótimo para o meu propósito, só que ele está indo na direção errada. E aí Deus trouxe ele para a direção que ele queria, e ele é o maior apóstolo da Bíblia, é o que escreveu mais livros. E foi o que aconteceu com a doutora Josi. Veja que ela falou, a coisa dela é gente, só que ela estava indo para um lugar e ela voltou para ir para o lugar certo. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está intenso no que você faz, mas ainda não está te fazendo feliz, pleno, dá uma parada e pede a Deus para te colocar no caminho certo, porque você deve estar dentro do propósito dele, mas com a visão ou a direção errada. Então, era isso que eu queria falar, porque eu também gosto demais do apóstolo Paulo. Irmã Elaine, eu amo, eu acho ele com uma personalidade tremenda, e essa força que ele tinha, que mesmo ele estando na prisão, mordido por cobra, naufrágio, ele não desistia, ele tinha um propósito, e eu vou seguir o meu propósito, porque quando a gente está dentro do propósito e a gente determina segui-lo, gente, Deus está te puxando, te empurrando, Amém. E te apoiando dos lados, tá bom? Muito bom. Doutora Josi, tem algo que eu estava pensando aqui que eu gostaria de deixar também, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas, né? Falando aqui sobre propósito, vamos pensar aqui, eu falei no começo na vida de Maria, né? O propósito principal da vida dela foi dar a luz a Jesus. Mas não foi só isso que ela viveu. A Bíblia não conta quantos anos Maria viveu, mas a gente sabe que quando Jesus estava na cruz, Maria ainda estava lá, né? Então, as pessoas perguntam, mas eu não sei qual que é o meu propósito, e assim, eu gosto de fazer tantas coisas, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de muitas coisas. Será que se eu for fazer aquilo que eu gosto, estou fugindo do propósito de Deus? Esses tempos atrás eu estava pensando nisso, né? Não, você não está fugindo do propósito de Deus se você fizer algo que talvez aparentemente não seja aquilo para o qual você nasceu, porque Deus ele nos dá a oportunidade de viver tantos anos e tantas coisas, né? Você vai viver muitas experiências diferentes, seja dentro do propósito de Deus, né? Que na realidade tudo é propósito de Deus, mas vamos falar aí do propósito de vida, né? Então, por exemplo, Deus me chamou para ministrar para mulheres, mas eu gosto de artesanato. Então, não tem problema nenhum eu dedicar minha energia para fazer um curso de artesanato, né? Que não está diretamente ligado ao falar para mulheres, mas é algo que eu gosto. Então, na nossa vida, a gente vai fazer muitas coisas que aparentemente não tem nada a ver, né, com aquele propósito, mas é o que te edifica, é o que te faz feliz, é o que te faz crescer. Agora, o único problema é quando as coisas secundárias se tornam principais. E aí você deixa o seu propósito principal e vai fazer só aquilo que você gosta. Deus nos permite fazer muitas coisas que a gente gosta, mas quando a gente larga aquilo que é o principal para fazer aquilo que eu gosto, aí você tem que tomar muito cuidado, porque aí você sai
do caminho, né? Deixa aquilo que era principal, e aí você não vai poder, como o apóstolo Paulo dizer, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, né? Cumpri a minha carreira, guardei a fé. Então, falar de propósito é chegar no final e falar, poxa, completei a minha carreira, mesmo que eu tenha feito outras coisas, né? Eu cumpri aquilo que era o principal, assim como Maria veio e deu à luz ao Filho de Deus, assim como Jesus morreu na cruz e cumpriu o propósito, né? Que você também possa dizer, olha, cumpri o meu propósito, cumpri a minha missão. É isso aí. Muito bem colocado, né, Elaine? E eu lembrando aqui, quando ela estava falando sobre o artesanato, são dons que nós vamos recebendo de Deus e a gente vai usando, e usando às vezes para quê? Para embelezar uma estante, né? Porque quando você faz, eu lembro, até você mandou para mim uma foto quando você começou, e aí, acho que de vidro, alguma coisa assim, não sei o que era direito que você estava fazendo, não lembro agora, já tem muitos anos, mas se a pessoa compra de você, ela vai ter lá uma frase que a motiva, né? Igual a Márcia tem aí um cartazinho atrás dela, uma foto lá dela. Tudo isso vai embelezando a nossa vida, né? Tem pessoas que têm o dom de fazer as pessoas rirem. E é o propósito dela, porque como a gente precisa rir, né? Quanta notícia ruim a gente estava falando que sai nesse mundo e quantas pessoas estão trabalhando nessa área da comédia. Eu acho que tudo isso faz parte também nessa construção das nossas necessidades, não é? Então, descobrir os dons da gente ajuda a identificar. Bom, de repente, Deus vai usar a pessoa num dom dela de fazer tapetes. E aí vai decorar a nossa casa, trazer mais alegria para a nossa casa. Agora, tantas pessoas decorando melhor as casas, porque por causa da pandemia ficaram mais nas casas, no jardim. E aí tem os profissionais na área também de artesanato, no jardim, da decoração. Eu tenho uma cliente que ela trabalha com casamentos e a missão dela é fazer as pessoas felizes, porque ela participa todo daquela decoração e todo o planejamento desse casamento. Então, eu acredito que esses dons, eles são natos, muitas vezes, mas a gente encontra eles depois pelo caminho, aí às vezes a gente precisa da preparação para fazer um curso, como você falou, até a escrita, né? Tem pessoas que escrevem sobre coisas que não, a gente pensa assim, não ajuda muitas pessoas, mas é uma comédia, mas é sei lá, uma história que vai tirar a pessoa daquele momento de crise que ela precisa relaxar a mente dela, e ela vai ser usada com o propósito dela. Claro que existe um propósito maior, que é servir ao próximo, que é aquilo que a Elaine iniciou falando também, que é levar a palavra, que é ser a luz do mundo, né? Então, existe o nosso propósito maior, e como Maria teve o propósito de trazer Jesus aqui também, né? Foi usada ali por Deus com uma missão tão importante, existem várias missões também nas nossas vidas, como ser esposa, como ser mãe, né? Olha, gente, a gente tem uma missão importante demais como esposa, né? Os homens como maridos. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse meu marido comigo. Meu marido não é de aparecer nas câmeras, ele não gosta muito disso, mas ele me ajuda muito por trás. Ele é aquela pessoa que ele diz, vai, não desiste não, fica firme aí, tá difícil, mas você vai conseguir. Ele é aquele que às vezes vem e vai me ensinar alguma coisa aqui na área do computador, ele gosta muito de planilhas, ele fala, isso aqui vai ficar mais fácil para você fazer isso e aquilo. Então, ele está em vários momentos aqui comigo, como a Elaine também deve ter ajuda do Alexandre aí, que ele também entende muito aí da área de tecnologia, a Márcia também com o marido dela do lado dela. E vocês, maridos, são tão importantes. A família tem um propósito. Cada membro da família tem um propósito, não é? E a gente precisa entender isso. Existem pessoas que não estão ajudando muitas pessoas, mas está tudo bem. É para um grupo pequeno. A Márcia mencionou isso ontem. Deus tem propósito em coisas pequenas, porque a gente não deve desprezar os começos, os pequenos começos. Às vezes, um pequeno começo vai trazer uma história gigante, deixar um legado gigante, e a gente não sabe. Então, se a gente desprezar, não tiver esses corajosos que começam com um pouquinho, né, com o pequeno, você jamais vai saber se Deus teria algo grande para você. Então, é confuso, como a Elaine falou,
é difícil muito para muitas pessoas encontrarem, mas eu não acredito que você vai andando assim e encontra um pacote. Aqui o pacote está, meu propósito de vida. Não vai ser assim. Você vai juntando todas as pecinhas da sua caminhada e no momento certo você usa para a glória do Senhor, né? É verdade. Não é verdade? Uhum. Querem Amém. deixar mais alguma dica aí para a gente finalizar aqui esse vídeo, como ajudando mais ainda as pessoas a descobrir esse propósito? Algo que foi essencial para você? Uma coisa que eu vejo muito é que muitas vezes a pessoa está tão perdida, ela não sabe qual é o propósito dela, aí ela tenta copiar o que o outro faz. Isso é muito comum. E aí ela se frustra, porque ela investe emocionalmente, materialmente, e lá na frente ela se cansa, ela se frustra, e aí ela volta, dá os passos para trás, e muitas vezes elas desistem até de Deus, porque elas acham que Deus não gosta delas. Então, eu deixo para você o seguinte: até os gêmeos que nasceram da mesma mãe, eles têm propósitos diferentes. Eles são iguais, fisicamente, mas eles têm personalidades diferentes e eles têm propósitos diferentes. Não invista seu tempo nem as suas finanças, porque o outro faz e o outro está dando certo. O seu é tão bom quanto, e o Senhor vai investir em você. Então, eu vejo isso porque eu recebo muitas pessoas frustradas, porque elas pensavam que se elas fizessem o que o outro faz, elas iam também ter sucesso, e não é assim. Então, espera o seu momento, porque Deus vai se revelar a ti. Muito bom. Amém. Em cima disso que a Márcia falou agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não viver uma vida de fantasias. E o que é uma vida de fantasia? Muitas vezes você se espelha no outro, muitas vezes você cria um propósito porque você não descobriu o propósito de Deus, aí você vai e cria o seu próprio propósito, né? Então, muito cuidado para não viver uma vida que foi a vida que Deus te chamou para viver, né? Muitas pessoas hoje, a gente vê muito aí hoje com as redes sociais tão presentes, né? Estão vivendo vida de fantasia, como a Márcia falou, né? Investindo tempo e dinheiro para querer produzir algo que não foi aquilo que Deus chamou para ela. Ela vê acontecendo na vida do outro, ela fala: descobri, também quero viver isso. Descobri meu propósito, vou fazer tudo que aquela pessoa faz, aí vai dar certo. E aí as pessoas se frustram, né? E não cumprem o seu chamado. Nunca vão chegar nesse lugar de satisfação, porque o lugar de realização e satisfação só está no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Muito bom. Amém? Muito bom. Amém. Eu quero deixar uma dica para você também, observar quais são as suas curiosidades da vida. Aquilo que a gente tem curiosidade de aprender, né, de fazer cursos, leituras de livros, aconteceu isso comigo. Quando eu olhei na minha estante, a maioria dos meus livros era sobre desenvolvimento pessoal, né, sobre como se desenvolver como pessoa, como se autoconhecer, como gerar autoconhecimento, enfim, tudo na área da psicologia. E aí eu descobri também com essa curiosidade. Então, às vezes, já está acontecendo na sua vida, né? E você está buscando esse modelo que as meninas falaram aí. Você está achando que aquele outro está ganhando muito dinheiro com aquilo, ou está muito legal a vida dele, você não sabe o percurso que ele tá seguindo, não está nos sapatos deles, né? E é tão prazeroso quando você faz, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que você, às vezes, se irrite, às vezes perca a paciência, mas quando você está alinhado com realmente aquilo que está conectado com o teu propósito, você vence esse desafio mais fácil, né? Em vez de se frustrar, em vez de gastar dinheiro ou se ferir emocionalmente. Então, muito cuidado, porque aí você também pode comparar, né? O outro fez e deu certo, e eu estou fazendo e não está dando certo, então eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade, e aí você entra no desafio. Quando você encontra um propósito, você eleva a sua autoestima, você traz benefícios também, como diminuir o estresse, não é? Porque você acalma.
como a Márcia até falou antes da gente começar a gravar, ela disse assim, ó, tantas pessoas estão correndo, tão tumultuadas, e Deus falou assim, ó, o meu espírito está com você. Então, se acalma, né? Quando o Espírito de Deus está em nós, nós nos acalmamos. Então, traz esse bem-estar emocional, traz essa satisfação. E quando nós estamos assim, a gente pode ser o nosso melhor. A gente procura um sentido da vida que vai além de nós mesmos. Amém, é verdade, meninas? Amém. Com certeza. Maravilha. Então, você tem dicas suficientes para você aplicar na sua vida ainda hoje e começar a observar melhor. Será que você já está vivendo o seu propósito? Coloca aqui para a gente. Será que o que a gente deixou aqui para você te ajudou? Compartilha aqui com a gente também, que nós vamos ficar bem felizes de saber, tá bom? É bom. Eu queria deixar uma dica, porque eu achei tão lindo, sabe, Elaine, e todo mundo, que a doutora Josi, quando ela me disse qual seria o tema para esse episódio, ela falou, vai ser propósito. Eu falei, não estou acreditando, porque na igreja que eu frequento, a minha pastora determinou no dia 5 de junho o Clube do Livro, e a gente está lendo Uma Vida com Propósito. E eu estou maravilhada. Então, eu sugiro a você, esse aqui está em inglês, porque eu vou para a igreja, eu frequento a igreja americana, mas é Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Gente, vocês têm que ler, porque ele mesmo dá referências bíblicas. Então, lê junto com a sua Bíblia, porque vai te ajudar e vai te mostrar o que é propósito para Deus e o que Ele tem para você. Porque o livro fala, você não é um acidente, gente. Você que está nos ouvindo, e cada uma de nós aqui, a gente é vencedor. Foram vários espermatozoides. Sim. E nós vencemos. Aí nasceu a doutora Josi, a Elaine, eu e você. Então, você não é um acidente. Você foi determinado de vencer aquele grupo de espermatozoides, ser criado no ventre da sua mãe, formado, e hoje você está aqui. Então, eu sugiro indicação. Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Está mudando a minha maneira de ver as coisas. Muito bem, Márcia. Eu até lembrei que eu mencionei no meu livro que Michael Phelps foi tremendamente inspirado por esse livro. Ele estava vivendo um momento de depressão. Quem não sabe quem é ele, põe aí o nome no Google. É um nadador que bateu vários recordes. E ele leu esse livro no momento que ele estava passando uma depressão. E mudou também a visão dele, e ele entendeu o propósito dele de vida. Né? Então, quantas inspirações. Então, fica a dica, põe em prática, vai lá, viva o seu propósito e nos conta aqui o que você achou desse vídeo. Meninas, mais uma vez, gratidão demais a vocês. Obrigada a Deus vocês. Continue abençoando e usando a vida de vocês. A todos nós. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe cada um. Tchau, tchau. Bye.